pessoal, bem-vindos à aula de número 2 da disciplina de Física 3. Nessa aula a gente vai tratar de eletrização, processos de eletrização, onde corpos ganham ou perdem carga elétrica. Blá, 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 blá. Vamos lá, processo de eletrização. Nós temos eletrização por atrito. Como funciona a eletrização por atrito? A gente tem a chamada série triboelétrica. Essa série triboelétrica mostra os materiais de acordo com a tendência que eles têm em doar ou receber elétrons. Quanto mais abaixo aqui, maior é a vontade do material de receber elétrons. Quanto mais para cima aqui, eles têm maior tendência de ficarem positivos, então é maior tendência de doarem elétrons, ok? Então dá uma olhadinha aqui, lá em cima, quem quer doar elétron pra caramba? Pele humana seca, depois couro, pele de coelho, vidro, cabelo humano, nylon, papel, madeira, borracha, poliéster, isopor, polietileno, PVC, teflon. Ou seja, se você pegar pele humana seca e esfregar no teflon, você vai ter encontros ali da matéria do teflon com a pele humana seca, em que a pele humana vai querer doar os elétrons para o teflon. O teflon vai ter a tendência então de ficar negativo e a pele positiva, tá? Fazer isso com couro também, pele de coelho, vidro. Se você, por exemplo, atritar o vidro ao teflon, o vidro vai perder muito mais elétrons do que se você atritar vidro ao cabelo humano, por exemplo, porque eles estão mais próximos na série triboelétrica. Sacou a ideia? Então imagina só que você tem aqui um bastão de vidro e você quer deixar ele carregado positivamente. Você tem a opção de atritar com couro ou atritar com borracha, tá? Látex. E aí você pensa o seguinte, o vidro está aqui, o vidro está aqui. Se eu atritar com couro, o couro está mais acima, o couro tem maior tendência de ficar positivo. Então o couro vai ficar positivo e o vidro vai ficar negativo. Então não é o que eu vou usar. Se eu usar a borracha, cadê a borracha aqui? Tá aqui, Se eu usar a borracha, aí o vidro está mais para cima, ele fica positivo, ele doa elétrons e a borracha recebe esses elétrons e vai ficar negativa. Beleza? Pensa no caso seguinte, você quer pentear o cabelo e você quer reduzir o frizz. O que é o frizz? O seu cabelo está carregado. Está carregado eletricamente, os fios vão se repelir, porque eles vão estar todos com o mesmo sinal de carga elétrica, tá? E aí você tem que escolher ou pentear com plástico ou pentear com pente de madeira. Qual que você escolhe para reduzir frizz? Às vezes você não está nem com isso, eu não estou ligando para isso aí, mas às vezes você está preocupado. O que você vai fazer? Olha lá, o cabelo. Onde que está o cabelo? O cabelo humano está aqui. Agora vamos comparar o plástico. Plástico aqui, polietileno é um tipo de plástico. PVC também. Tá por aqui o plástico. E agora a madeira. Madeira está aqui, A madeira está mais próxima, né? Esses materiais aqui, madeira e plástico, eles vão tender a ficar negativos, tá? E o cabelo humano vai tender a ficar positivo. Na maior parte das vezes o cabelo da gente está positivo mesmo. Então qual que você vai usar? Se você usar madeira, está mais próxima, ela vai deixar então o cabelo menos carregado, com menos frizz. Quem aí já fez o experimento sabe que o pente de madeira dá menos frizz do que o plástico. Isso aí faz o experimento, você vai ver. Um cabelo mais seco possível, num dia seco, dá para ver direitinho. Beleza. Um outro tipo de fenômeno que está relacionado aqui com a eletrização por atrito é quando você leva um choque no carro. Aí tem dois tipos de choque que pode ocorrer. Um é porque o clima está muito seco, sempre o clima tem que estar muito seco, porque se tiver com muita água, muita umidade, a umidade rouba as cargas elétricas. Se você tem um clima muito seco, e vamos supor, você está de um caminhão carregando combustível, lá naquele quentume, o atrito do caminhão com o ar vai gerar eletrização, tá? Geralmente o ar vai arrancar elétrons do caminhão, o caminhão vai ficar positivo. E aí quando você parar, ser caminhoneiro, parou o caminhão para abastecer, se na hora que for abastecer esse caminhão descarregar, pode gerar uma centelha, tá? Que explode tudo. E já aconteceram na história explosões cabulosas por causa disso. Até hoje em dia existe um sistema de aterramento naquela bomba de gasolina, de diesel, seja o que for. Uma coisa que os caminhoneiros costumam fazer é deixar uma corrente
né, uma corrente metálica em contato com o chão e arrastando aquela corrente ali para deseletrizar o caminhão. Agora, a maioria dos choques em carros, carros de passeio, acontecem porque você está atritando, por exemplo, com um banco de couro. E aí você está atritando com um banco de couro, com uma roupa que tem um material que quer receber elétrons, você vai ficar carregado e na hora que você encostar na parte metálica do carro vai descarregar tudo de uma vez, você vai sentir o choquinho, tá? Então, eletrização por atrito em ambos os casos aí. E aí, quando a gente atritou o pente, vamos supor que é um pente de plástico, atritou um pente de plástico lá naquele experimento lá que eu falei para vocês fazerem, né, tipo Tales de Mileto, se você atritar o pente, por exemplo, na roupa, o pente vai tender a ficar negativo, tá? O pente vai tender a ficar negativo. E aí tá atraindo os papeizinhos, aí a primeira coisa que a pessoa pensa é o seguinte: os papéis estão positivos. Para tá atraindo, os papéis estão positivos. Mas, gente, se os papéis estivessem positivos, eles não estariam se repelindo e você não observa essa repulsão entre os papéis. Alguém observou alguma coisa desse tipo? Depois a gente comenta sobre isso aí. Mas é outra coisa acontecendo aqui. Mas aqui, para deixar o pente com a capacidade de atrair os papeizinhos, a gente teve que eletrizá-lo por atrito, tá? Agora, outro tipo de eletrização por contato, por exemplo, quando você encostou no carro e levou o choque, você tinha uma carga elétrica e o carro tinha outra carga elétrica. Quando vocês encostam, essa carga remaneja entre esses corpos. Essa é a eletrização por contato. Imagina que eu tenho dois condutores, um A e um B. Tem um condutor A, uma carga 2E, duas cargas elementares, ou seja, positiva, carga positiva, estão faltando 2 elétrons aqui, para a carga ficar de 2E. Aqui no B está faltando 4 elétrons para a carga ficar de 4E. As cargas são diferentes e vamos supor que eles têm as mesmas dimensões, tá? E são feitos do mesmo material. Por que isso interfere? Se o A for de um material que queira ficar com mais elétrons ou menos, vai interferir, assim como do B. E as dimensões deles importam também, tá? A gente não vai entrar em detalhes disso agora. Então, A e B são idênticos, só as cargas que mudam. O que vai acontecer quando eu encostar? Se o A ele está faltando 2 elétrons e o B está faltando 4, o B está mais positivo, está mais doido para receber elétrons, ele vai puxar elétrons do A, tá? Então vão andar elétrons do A para o B. Quantos elétrons vão andar do A para o B? 1 elétron. 1 elétron, porque quando eu ando 1 elétron do A para o B, o A já fica com uma carga de 3E, fica faltando 3 elétrons, e o B fica faltando 3 elétrons também, tá? Então eles ficam com a mesma carga e aí estabilizou-se, equilibrou-se, tá bom? Agora, o que você queria que você reparasse é que a carga inicial total é de 6E e a carga final também é de 6E, tá? Então, como que eu posso fazer aqui, por exemplo, se eu tivesse uma carga de 4E e de menos 6E? Dois corpos, A e B. Eu encosto os dois. Depois de encostar, qual que vai ser a carga em cada um? Qual que é a carga que eu tenho no começo? 4 menos 6, menos 2E. Se eu tenho menos 2E no começo, eu tenho que ter menos 2E no final. Só que esse menos 2E está distribuído nas duas esferinhas. Então é menos E de cá e menos E de cá. Sacou? E aí, quantos elétrons vão ter sido passados e de quem para quem? Quem está com muito elétron é o B. O B vai passar quantos elétrons para o A? 5 elétrons. 5 elétrons, porque aí ele estava sobrando 6, vai ficar sobrando 1. E o A, que estava faltando 4, se ele ganha 5, fica sobrando 1. Sacou a ideia? Bom, um experimento muito bacana aqui desse cara das antigas, ele faz uma eletrização por contato no começo e ó, contato na outra. Agora, opa, olha que legal, que interessante. Começou a repelir. Ele faz eletrização por contato, fica positivo, passou positivo para outra, ficou positivo de novo, mais positivo ainda, e aí agora se repelem, tá? A bola ali que ele está manuseando tem um isolante para a carga não passar para ele. E o seguinte, quando ele pega carga daquele gerador de Van de Graaff, chama gerador de Van de Graaff, a carga nessa bolota dele, quando encosta na outra, a carga divide por 2, fica nas duas. Aí ele pega mais carga lá na outra para aumentar a quantidade de carga nessa, tá? E aumentar a força
entre as duas esferas. E aí, quem fez esse experimento e observou uma repulsão entre essas esferas, como esse cara observou aí? Acontece de você, mesmo os papeizinhos, eles não estavam carregados, o seu pente estava carregado negativamente. E aí, em algum momento, uma vez ou outra, você vai observar que a carga passa para o papel, mesmo o papel sendo isolante. O papel fica negativo, aí negativo vai ser repelido e repelir o negativo do pente. E aí você vê um pedacinho de papel sai voando. Você vê, tá lá encostadinho no pente, atraiu, de repente sai voando. Acontece também desses papeizinhos irem caindo, porque eles vão, o pente vai perdendo essa eletricidade estática que ele tem ali. Depois eu vou explicar como que ele perde. Agora a eletrização por indução. Antes de explicar o que é eletrização por indução, eu vou explicar o que é indução, para a gente depois entender o processo de eletrização. A eletrização é quando o material ganha ou perde elétrons. A indução não precisa do material ganhar ou perder elétrons. Vamos ver um exemplozinho aqui, ó. Eu tenho uma esfera, ela está carregada positivamente, arranquei elétrons dela. E eu tenho um condutor neutro. Condutor, hein? Atenção, condutor neutro. Aí eu aproximo as duas esferas. Vamos supor que aqui estão muito afastadas e eu aproximo. O que vai acontecer? Como aqui é positivo, os elétrons têm mobilidade aqui no condutor, eles vão ser atraídos e vão para a parte esquerda. Logo, vai faltar elétrons na parte direita. Então eu vou ter aqui positivo e aqui negativo. Desculpa, aqui negativo e aqui positivo. Então eu vou ter uma indução de cargas no condutor. Se eu afastar, gente, essas cargas aqui se rearranjam e eu fico tudo neutro de novo. Afastar bem, né? Bom, uma coisa que a gente tem que notar é que aqui então eu vou ter atração. Por que eu vou ter atração aqui? Porque o negativo ele está muito mais próximo do positivo do que esse positivo de cá. Então essa atração aqui, ó, é muito mais forte do que essa repulsão, porque aqui eles vão se repelir, ó, e aqui vão se atrair. A atração então aqui é maior do que a repulsão, porque aqui está mais próximo, aqui está mais distante, a repulsão é fraca. Próximo, a atração é forte. Se ligou? Então agora vamos para outro caso. Em vez de ser condutor neutro aqui, é um isolante neutro. Os elétrons não podem se mover. Mas o que a gente observa é que eles vão se atrair aqui também. Tá? A gente vê cargas negativas aparecendo do lado esquerdo do isolante e positivas aparecendo do lado direito do isolante. Por quê? Dando um zoom aqui, ó, a gente observa que as moléculas daquele isolante, elas têm uma polaridade. Ela tem uma parte mais positiva e outra mais negativa. E elas giram de maneira que a parte negativa fique para a direita e a parte positiva fique para a esquerda. Então você fica com uma região aqui, ó, negativa, uma região lá no meio neutra e uma região à direita positiva, tá? Dando um efeito bem parecido com o do condutor, só que no condutor vai ser uma indução bem mais forte, né? E vai ter atração, então, obviamente. Se eu afasto, gente, essas cargas induzidas desaparecem também. Então agora a gente pode interpretar como que os papeizinhos foram atraídos pelo pente, porque as suas moléculas giraram de maneira, o pente não estava negativo, as moléculas do papelzinho giram de maneira que a parte negativa fica mais próxima do pente, sobrando positiva do outro lado, ok? Dependendo do material, se você tiver um equipamento, dá até para escutar essas moléculas girando. Tem base? Maluco, né? E essa indução, então, acontece com qualquer material que tenha moléculas polares, ok? Moléculas que são apolares podem acontecer porque tem uma polarização induzida também, tá? Mas aí é um efeito bem mais fraquinho. Agora vamos para eletrização por indução. Como que a gente vai fazer isso aí? Imagina então, eu tenho aqui, ó, um material, pode ser um isolante aqui, todo carregado positivamente, com a carga uniformemente distribuída. Eu tenho um condutor neutro, tá? Para a gente eletrizar por indução, tem que eletrizar um condutor. O que vai acontecer? Eu vou aproximar os dois. Surgem as cargas induzidas no condutor. Aí eu vou aterrar. Eu vou aterrar aqui, pegar um fio e conectar na terra. Quando eu conecto o fio na terra, o que vai acontecer? A terra está cheia de elétrons livres. Se os elétrons estão livres, deixa eu mudar aqui a minha cor.
Se aqui eu tenho elétrons livres, a Terra está neutra, vamos considerar que está neutra, tá? Os elétrons vão ser atraídos para cá, ó. Vão ser atraídos para a parte positiva. Ou seja, o material condutor da direita vai ficar todo negativo, ok? E aí eu tiro o aterramento, ó. Eu tiro o aterramento e aí eu posso afastar os dois, que esse condutor continua eletrizado negativamente. Ou seja, eu eletrizei esse material condutor aqui, ganhou elétrons. Ele pode perder também se eu fizer o contrário, chegar aqui com negativo. E aí eu vou aproximar, do lado de cá vai ficar, do direito vai ficar negativo. E quando eu aterro, os elétrons fogem para a Terra. Tá? Agora, um caso que pode acontecer também é que eu aproximei e tal, induzi as cargas lá, tô aterrado e tal, bonitinho. E aí eu afasto sem cortar o aterramento. Se eu afastar sem cortar o aterramento, esse corpo que estava todo eletrizado negativamente, os elétrons dele vão se repelir e fugir para a Terra. Ou seja, ele vai ficar neutro no final das contas. Ok? Então essa é a eletrização por indução. Vamos ver um exemplozinho aqui, gente. Uma simulação do PHET. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho um balãozinho, tá neutro. A roupinha de lã tá neutra. O balão de plástico tem a tendência de receber elétrons e eu vou atritar. Atritei, ó. A roupinha vai ficar positiva, o balão fica negativo. Se eu solto aqui, ó, atrai, ok? Agora, se eu chego perto da parede, a parede está neutra, os elétrons do balão vão começar a repelir os elétrons da parede ali, ó. E aí, a parte positiva da parede está mais próxima das cargas negativas do balão e atrai. Ó, solto, ele vai para lá. Solto, vem para cá. Porque ali está cheio de carga positiva, então a atração aqui é bruta. Mas se eu chegar próximo o suficiente, ele gruda na parede. Faça esse experimento também. Pega uma bexiga de balão, encha, atrite com a sua roupa, por exemplo, e aí você coloca na parede. Garanto que vai ficar um tempão lá na parede, se estiver num clima seco. Se você fizer isso também com uma sacola plástica, pega uma sacola plástica e aí use luvas ou coloca alguma coisa para você não encostar sua mão molhada no plástico. Atrite bastante o plástico, por exemplo, na lã, na sua roupa, se estiver seca. E aí você prega esse plástico na parede. Vai ficar pregadinho, tempão. Eu garanto que fica pregado mais de uma hora aí. Agora, se você encostou ali, as cargas podem ir para você por contato e aí não vai ficar muito legal. Show, galera! Agora, vamos fazer esse experimento do gerador de Van de Graaff. O gerador de Van de Graaff consiste no seguinte, aqui, ó. Vou dar um play. Você tem uma correia aqui que costuma ser de uma borracha, tá? Mas pode ser de qualquer material. E aí você coloca aqui para atritar, ó, esse material. Você pode fazer gerador de Van de Graaff que fica negativo ou que fica positivo. No caso aqui ele fica positivo, ó. Tá ficando positivo e o outro lado aqui tá ficando negativo, ó. E aí quando atinge uma saturação ali de cargas elétricas aqui, tá acontecendo uma descarga e aqui fica neutro de novo, ó. Positivo, neutro. Positivo, neutro. Sacou? Vamos ver um outro exemplo interessante aqui, ó. Que a gente conectou tipo uma vassourinha metálica aqui, ó. Aí você vai carregar, vai funcionar como cabelo, experimento do cabelo, né? Que aqui vai ficar carregado negativamente, então todo mundo se repelindo, fica nessa configuração. Aqui é outra configuração interessante, que você deixa um positivo e o outro negativo, ó. Olha que legal. Depois a gente vai entender porque que dá esses formatos, tá? Quando a gente estudar campo elétrico. Agora vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui eu vou fazer o seguinte. Nós vamos ver ping-pong. Chegar uma bolinha de ping-pong ali, ó. Ela é atraída. Ela fica atraída. E por quê? Olha lá. As moléculas com seus dipolos, ó. Quando eu aproximar, ó, os dipolos vão ser induzidos. E eu fico com uma parte negativa próxima aqui da positiva lá, ó. Observou? Interessante, né? Vamos para outro experimento aqui, agora com a bolinha, em vez de ser ping-pong, é carbono aqui, ó. Grafite. O grafite é condutor, viu, gente? Então, o grafite, ó, quando eu aproximo, eu vou ter cargas induzidas, olha lá, viu como é diferente?
Vamos de novo. Vou mais devagarzinho, ó. Olha os elétrons sendo aproximados, porque aqui está faltando muito elétron, está positivo. Então os elétrons vão andar ali, só que quando eu encostar, aí tem eletrização por contato. Aí os elétrons vão escapulir para a bola maior e os dois vão ficar positivos e começa a ser repelido. Interessante, né? Uma coisa interessante acontece aqui também, ó. Aqui eu tenho positivo e aqui negativo. Aí repara que aqui eu tenho um isolante e aqui tem um isolante também. Ou seja, aqui está positivo, ó, aqui e aqui. E aqui está, desculpa, aqui está negativo. O azul é negativo. Aqui e aqui. E o positivo está só aqui, ó. Aqui está isolado, ok? Olha lá. Encostou, não vai ficar vibrando assim. Se a gente olhar as cargas elétricas, fica assim, ó. Ó, encostou. A eletrização por contato. Aí aqui vão ser repelidos e aqui vão ser atraídos. Ó. Então eles começam a se locomover assim. Encostou, eletrizou por contato. E aí vai. Aqui é uma hélice que ela gira só pela eletrização dela. Acontece uma descarga de elétrons ali na pontinha, que ela tem um bico aqui, ó. Nessa pontinha acontece uma descarga de elétrons para a atmosfera que a faz girar. Facinho de fazer. Só a gente tem um gerador de Van de Graaff. Agora vamos fazer alguns exemplos do livro esse aqui, ó. Teste 1. A figura mostra 5 pares de placas. A, B e D são placas de plástico. Então aqui, ó, A, B e D. Ó. Todas essas mais clarinhas aqui são plástico, tá? E carregadas, está falando que as 3 estão carregadas. E C é uma placa de cobre, eletricamente neutra, tá? Então C é condutor. As forças eletrostáticas entre 3 pares de placas são indicadas, ó, essa e essa. Então A atrai B, C atrai A e vice-versa, né? E A e D se repelem. Os outros 2 pares de placas se atraem ou se repelem? Bom, vamos ver. Vamos supor que A seja moranga. A é moranga, o B é o contrário, o B é uma maçã. A maçã minha vai ser só uma bola, tá? Porque os opostos se atraem. Se eu olhar aqui, ó, agora, ó, aqui, o A é moranga e o D vai ser o quê? Moranga. Porque os iguais se repelem, tá bom? E o B aqui, ó, é maçã e o D é moranga, como acabamos de ver, logo os opostos se atraem, ok? Agora aqui, vamos ver, o C está sendo atraído pelo A, mas o C era neutro. Diz que o C é uma placa de cobre eletricamente neutra. E o A é abóbora. O que vai acontecer? O A vai induzir cargas no C, né? Já que ele é um condutor, ele vai jogar para longe as abóboras e jogar para perto as maçãs. Logo, aqui essa atração vai ser mais forte do que essa repulsão aqui, ó. A mesma coisa vai acontecer com D. D, ele tem a mesma carga que A. Então, C vai ser induzido do mesmo jeito e vai acontecer a atração, certo? Então fica assim, os outros dois pares. Se atraem ou se repelem? Se atraem. Beleza? Mais interessante, eu acho que seria o seguinte, acabei fazendo tudo no mesmo desenho. Aqui, ó. Aqui, em vez de ser D, ser o B. Acho que seria mais interessante esse exercício. Por quê? O A e o D têm o mesmo comportamento, né? Tem a mesma carga. Logo, C, obviamente, seria atraído também. Agora, se eu coloco o B aqui, ó, o B tem carga oposta ao A, mas mesmo assim vai atrair. Que enquanto o A era o que mesmo? Era abóbora. O A era abóbora. E aqui induzia maçã e aqui abóbora. O B é maçã, então aqui ele vai induzir abóbora e aqui maçã. De todo jeito atrai. Acho que seria mais interessante. Se você está incomodado aí com a abóbora e com a maçã,
refaça o exercício colocando carga positiva ou negativa, tanto faz. Sempre dá certo, quer ver? Ó? Vamos supor que o A é positivo, então o B é negativo. Logo, se o A é positivo, o D aqui é positivo também. Se o D é positivo e o B é negativo, aqui se atrai. E o B aqui então é negativo, vai induzir carga positiva e negativa, aqui vai se atrair. Todo jeito você resolve, ó, os dois se atraem, ok? Dependendo do nome que você dá para as cargas. Vamos para outro exemplo. Dois condutores esféricos idênticos de cobre possuem cargas QA igual a menos 2 microcoulombs, micro é 10 a menos 6, e QB igual a mais 8 microcoulombs. Os aproximamos e, após o contato, os afastamos, manuseando-os com bons isolantes, igual aquele véizinho lá. Letra A. Antes do contato, a interação entre eles, qual? Pausa aí e faz. Sim. Sim. Por quê? Eles se atraem. Eles se atraem porque eles possuem cargas opostas. O A tem carga negativa e o B tem carga positiva. Então, sim, eles interagem. Letra B. E após o contato? Após o contato será o que acontece. O A tem uma carga negativa, mas não é tão negativa assim quanto o B. Eu tenho uma carga total no começo, uma carga total de menos 2 mais 8, 6 microcoulombs. Logo, depois de encostar e afastá-los, eles vão ficar cada um com quanto? 6 dividido por 2. 3 microcoulombs em cada um. Tanto no A quanto no B. Isso porque eles são esféricos idênticos, feitos do mesmo material. Logo, eles têm interação após o contato? Qual? Sim. Sim. Eles se repelem. Eles têm cargas idênticas. Mesmo sinal. E letra C. Qual a carga final de cada um? 3 microcoulombs. Letra D. Quantos elétrons foram transferidos e de quem para quem? Bom, vamos pensar, por exemplo, no A. O A, ele fica com 3 microcoulombs, ele estava com menos 2 microcoulombs. Ele está negativão e ele fica positivo. Se ele ficou positivo, ele perdeu elétrons. Perdeu para quem? Para o B. Ele tem 8 e ele vai para 3. Ele está positivão e fica menos positivo. Ele recebeu elétrons. Qual a carga que o B recebeu? O B recebeu menos 5 microcoulombs. Ele recebeu isso aqui de elétrons. Ó. E o A perdeu justamente isso. Ele perdeu um número negativo de carga. Ou seja, ele ganhou um número positivo. Mais 5 para ele aqui. Ó. Ok? De menos 2 mais 5 foi para 3. E aqui, ó, de 8 menos 5 foi para 3. Então, primeiro, de quem para quem? De A para B. Quantos elétrons? Aí eu tenho que ver que carga que é aquela. Mais ou menos NE. A carga que foi transferida é menos 5 micro, 10 a menos 6 coulombs. A carga aqui então é menos, porque é carga negativa, vezes o número de elétrons vezes a carga elementar. Logo o N, ó, os sinais negativos aqui se cancelam. O N vai ser 5 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,602 vezes 10 a menos 19. Vou fazer isso aqui, ó. 5 exponencial menos 6 dividido por 1,602 exponencial menos 19. Faça essa conta aí, hein? 3,12 vezes 10 a 13. Se eu errar alguma conta aqui, vocês falam aí nos comentários, hein? Então, isso aqui de elétrons foi transferido de A para B. Vamos para outro exemplo. 4 esferas idênticas possuem cargas como abaixo e são manuseadas com a ajuda de bons isolantes. Primeiro encosta-se A em B, após encosta-se A em C e por fim são colocados em contato C, D e B. Então, uma bagunça danada. Letra A. Qual a carga final de cada esfera? Então vamos lá. Primeiro, o que aconteceu mesmo?
primeiro encosta-se A em B. Então aqui tem A e aqui tem B. O A tem 2E, está faltando 2 elétrons. O B tem 18E, está faltando 18 elétrons. Qual que é a carga total? 20, 2E mais 18E, 20E é a carga total. Vai ser dividido entre os dois. 20 dividido por 2, 10E para cada. Ok? Segundo, o que acontece? Após, encosta-se A em C. A em C. Então aqui está A e aqui está C. Qual que é a carga do A? Agora é 10E. Qual que é a carga do C? Menos 6. Qual que é a carga total aqui? Ó? É 10E menos 6E. Ou seja, 4E. Quanto que fica para cada? 2E. Deixa eu só dividir por 2. Beleza. Ô, Rock, se desse um número assim, 4,5E, aí um elétron ia ficar andando de um para o outro ali. Na prática é isso. Não fica um número exato de elétrons ali, porque tem uma flutuação ali estatística, tem uma agitação térmica. Tá? Isso aqui eu estou mexendo com númerozinhos bons de trabalhar, porque eu quero que vocês peguem a ideia da coisa. Então tá, ficou 2E para cada. Agora vamos terceiro. O que acontece? Terceiro aqui, ó. Por fim, são colocados em contato C, D e B. Então C, D e B. O C está com quanto agora? Para analisar a carga total aqui, ó. O C está com 2E. Tá aqui, ó, 2E. O D não encostou com ninguém. O D está com carga 0. Então aqui é mais 0. E o B ficou com quanto? A última vez que ele encostou foi no A, estava com 10E. Então aqui é mais 10E. Então é 2E mais 10E, a carga total é 12E. 12E eu vou dividir para 3. 12 dividido por 3, 4E para cada. Só faltou colocar o A aqui, ó, né? E o A tinha ficado com 10E. Então aqui está a resposta. Essa é a carga final de todos. Show? Aqui ficou feio. Deixa eu colocar aqui outro. Continua feio, mas está bom. Essa é a letra A. Beleza? E a letra B. Quando o A toca C, quantos elétrons são transferidos de quem para quem? O A tocou C aqui, ó. O A, ele tinha 10E. E o C, ele tinha, aqui, ó, menos 6E. E aí, após o toque, o A fica com 2E e o C fica com 2E. Então, quem estava negativão é quem estava com elétron, né? Ou quem estava menos positivo. No caso, é o C. Então, ele estava com muito elétron, de repente está faltando. Ou seja, pulou elétron do C para o A. Pulou elétron do C para o A. Quantos elétrons tiveram que pular do C para o A? Bom, o C foi de menos 6 para 2. Ó, tem uma diferença de 8. 8 elétrons aqui. Ó. Ou vejo no A, ó, ele estava com 10E, faltando 10 elétrons, depois está faltando só 2. Ó. Foi 8 elétrons que ele ganhou. Então foi 8 elétrons. Repara que eu pus um menuzinho, porque aqui eu não estou querendo falar que são 8 cargas elementares, mas sim 8 elétrons. Então, quantos elétrons são transferidos e de quem para quem? 8 elétrons de C para A. 8 elétrons de C para A. Ok? Essa é a resposta da letra B. Agora, antes de terminar aqui, ó, eu queria... Deixa eu anotar aqui que eu lembrei de uma coisa. Vou explicar para você sobre o relâmpago. Tá? Deixa eu pôr aqui um branquinho. Como forma um relâmpago? Olha só. Imagina que eu tenho a maioria dos relâmpagos formam assim. Ó. Eu tenho uma nuvem, e aí vem raios cósmicos do universo afora, atinge a atmosfera, gera um monte de cargas que se separam lá por processos bem complicadinhos, que até hoje a humanidade ainda não decifrou completamente, tá? Mas a maioria das nuvens, elas ficam com uma cargazinha positiva para cima e negativa embaixo. Tem o inverso também, tá? Aí imagina que tem aqui, ó, a Terra. Eu vou fazer Terra um pouco mais distante aqui. O que vai acontecer? Tá aquele tanto de carga negativa aqui, ó. Essa carga negativa, ela vai repelir
os elétrons que estão livres ali na Terra. Então eles vão para longe, os elétrons vão para longe e sobra aqui uma carga positiva, certo? Os elétrons que estão na base da nuvem, então, eles têm uma tendência de ir para o topo da nuvem, né, formando relâmpagos que vão ficar ali entre a nuvem mesmo, e tendência também de vir para a Terra, certo? O que vai acontecer é o seguinte, como esses elétrons eles querem vir aqui para baixo, no meio da atmosfera aqui, ó, esses não são elétrons só lá da base da nuvem, tá? Elétrons que estão na atmosfera aqui, ó. Esses elétrons que estão ali no meio da atmosfera, entre a nuvem e a Terra, eles vão ter uma tendência para descer, e eles vão descer e pegar uma certa velocidade, que quando eles encontram outro átomo, eles vão fazer o seguinte, ó, eles vão deixar um íon para trás e vão gerar um elétron, que vai começar a descer também. Então vai virar uma reação em cadeia. Olha só, um elétron bate num átomo, ioniza, e gera um outro elétron. Então agora eu tenho 2 elétrons. Esses 2 elétrons descendo vão bater em outro átomo, cada um deles ali, ó, vai gerar mais um elétron livre. Então eu tenho mais 2 elétrons vindo de cada aqui, ó. Ou seja, eu tenho uma reação em cadeia, uma cascata de eventos que vão se multiplicando, tá? Isso aí, então, você vai deixar um monte de matéria ionizada para trás. Você está gerando um plasma. Então, esse é feito em cadeia, que vai gerar o plasma, que vai ser o fio condutor, né? O ar, que é um isolante, começa a se comportar como um condutor. E esse fio vai deixar passar várias descargas. Às vezes você acha que foi um relâmpago, mas ele, se você botar numa câmera lenta assim, você vê que ele está tremendo, tá? A mais ou menos uns 10 milissegundos, eu acho, cai um relâmpago ali. Aí pode ter relâmpago que cai uma vez só, tem uns que cai 10 vezes, 7 vezes. Então um relâmpago cai 2 vezes no mesmo lugar, a maioria das vezes, tá? Você abre um canal de plasma ali, ó, e vai dando descarga. Tá, tá, tá. Sacou? Ok, Rock, mas você falou que tem uns elétrons ali no meio, que eles vão ser acelerados e vão dar essa reação em cadeia, formando um plasma ali no meio. De onde que vem esses elétrons? Vem basicamente de 3 lugares. Primeiro lugar, raios cósmicos. Não porque seja maior quantidade, tá? Esses raios cósmicos vêm lá do universo, sei lá de onde, e aí atinge um gás qualquer, uma molécula qualquer da atmosfera e arranca um elétron. Então ionizou. Tem um elétron livre, tem um íon. Outro, radiação da Terra. Elementos radioativos. Então eu vou pôr nem radiação, vou pôr radioatividade. Eu acho que fica mais fácil de lembrar. Radioatividade. Todo elemento é radioativo, tirando ferro. Tá? Todo elemento ele quer se transformar em outro. Quanto mais pesado for o elemento, com mais prótons e núcleo forte ali do que o ferro, mais radioativo ele tende a ser. Não é tão simples assim, mas, por exemplo, o meu carbono ele é radioativo, o seu também. A maioria dos materiais que estão em volta, então tem radioatividade. E quando você tem essa radioatividade, você lembra lá da partícula beta saindo, o elétron sendo expulso por causa da força nuclear fraca? Então, aquele elétron sai com tudo, detonando as moléculas que estão no ar, gerando então íons e elétrons livres. Outra fonte de elétrons livres, para formar esse plasma todo aí, é a aleatoriedade. Aleatoriedade. Como assim aleatoriedade? O gás, né, não sei se vocês viram isso na física 2, o gás ele tem uma distribuição de velocidades para suas moléculas. Então você tem moléculas que estão muito mais rápidas do que outras. Quer ver? Ó, distribuição de Maxwell. Opa, apareceu aqui. Distribuição de Maxwell-Boltzmann, essa mesmo. Aqui, ó. Aqui eu tenho distribuições de moléculas. Deixa eu copiar e jogar ali. Aqui é o seguinte, ó, essa aleatoriedade aqui, ó, se eu tiver um gás mais frio, a maior chance de eu ter aqui a velocidade, o número de moléculas e aqui a velocidade. Eu tenho mais moléculas na velocidade baixa. Se eu esquento, por exemplo, nesse vermelho,
eu tenho menos moléculas aqui com velocidade baixa, mas mais moléculas com velocidade alta. Só que isso aqui vai assim, ó, até para o infinito, ele só vai para zero no infinito mesmo, tá? Então você tem uma chance de encontrar moléculas ali altamente energéticas, tá? E essas moléculas vão chocar e vão ionizar. Então por isso que essa aleatoriedade aí, esse movimento molecular aleatório, ele produz também esses elétrons livres que vão ser acelerados e produzir o plasma, que vai ser o fio condutor para os relâmpagos. Acontece também não só dos elétrons descerem, mas subirem, tá? Mas são eventos um pouco mais raros. Muita gente confunde isso aí. Basicamente é isso, tem muito assunto para tratar disso, tá? Mas é só para te dar uma ideia de como aqui a indução, ó, que você induziu cargas positivas na Terra, nesse caso aqui, eles são responsáveis aqui por essa cadeia de eventos. E quando eu tenho, lembra da hélice que eu mostrei para vocês? Imagina que eu tenho uma hélice lá toda carregada negativamente. Vai acontecer aqui, ó, dos elétrons pularem e pode acontecer essa reação em cadeia também, tá? Essa reaçãozinha, esse plasmazinho que a gente chama de plasma frio, acontece em redes de alta tensão, é o grande responsável aí por a perda de energia quando a gente vai pegar, por exemplo, energia lá de furnas e vai transmitir para grandes distâncias. Você tem grandes perdas por causa desse tipo de plasma que acontece ali em volta do fio. Bom, pessoal, por hoje é só, né? Ou pelo menos por essa aula é só. E um grande abraço para vocês.